Você sabe o que pode provocar uma convulsão? Quais são os sintomas? E o mais importante, como socorrer uma pessoa que está convulsionando? É sobre esse assunto que vamos abordar hoje no quadro Fala Doutor. E para isso eu conto com a presença da médica neurologista, a doutora Rafaela Cardoso, que já está aqui com a gente. Doutora Rafaela, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Tamires. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho para a nossa população sobre crise convulsiva, que é uma coisa que assusta muito a todo mundo que presencia uma, né? Com certeza. A gente agradece a sua presença. A partir de agora, você que está aqui na capital ou no interior do estado já pode interagir em tempo real. Lembra de dizer seu nome, seu sobrenome e a cidade onde você mora. Tem que falar o nome completo, a cidade onde mora e depois a pergunta para que eu possa ler no ar. Vamos então à primeira pergunta, quadro Fala Doutor, aqui na tela. Maria Francisca, ligadinha com a gente em Umbaúba. Quais os tipos de infecção ou tumores podem provocar a convulsão, doutora? Tá, em relação a infecções, se a gente está falando infecções do sistema nervoso, meningites em geral, elas podem causar, né, infecções, podem causar crises convulsivas. E tumores, dependendo também da localização dele. Tumores que acometem o sistema nervoso, que estão lá no cérebro, geralmente eles levam a uma crise convulsiva, principalmente pela localização, se é um tumor numa área que costuma desencadear as crises. E também tumores de uma outra localização do corpo que acometem também o sistema nervoso podem causar crises convulsivas. Olha aí, falando em sistema nervoso, a participação popular em tempo real já começou, já recebendo aqui a mensagem da Lívia Santos, ligadinha em Aracaju. Obrigada pela participação. Ela diz assim: bom dia, Tamires, bom dia, doutora Rafaela. A convulsão pode ocorrer por causa de algum conflito emocional? Sim, principalmente quem já tem crise convulsiva. Então, geralmente aquelas pessoas que têm crises convulsivas, o principal gatilho para desencadear uma nova são estresses emocionais. Então, sim, pode causar. Tá? E aí, existe algum tipo de prevenção ou algum sinal de alerta para que a pessoa possa... Na verdade, é tentar evitar os fatores estressores, né? Então, tentar ser uma pessoa mais calma, que nem sempre a gente consegue, mas, em geral, é evitar essas exposições a fatores estressores que podem desencadear as crises. Obrigada pela participação. Vamos à próxima pergunta, então, no quadro Fala Doutor. Luciana Cardoso, ligadinha com a gente no município de Carmópolis. Bom dia para todos que estão aí em Carmópolis. Estresse e insônia podem provocar convulsão? Sim, com certeza. Mais uma vez, o estresse, né? E a insônia, por quê? Tudo que leva o cérebro a ficar mais estimulado acaba levando a uma crise convulsiva, porque a crise é isso, é uma hiperestimulação do sistema nervoso. Então, se você tem fatores que vão levar ao maior estresse, como o estresse do sistema nervoso, como o próprio estresse, fatores emocionais e a insônia, sim, pode levar a uma crise convulsiva em quem já tem. Isso é importante, então, ficar em alerta. 7 horas e 12 minutinhos. Próxima pergunta aqui no quadro Fala Doutor. Hoje, tirando as suas dúvidas sobre convulsão, Paulo dos Santos, ligadinho com a gente em Propriar. O que acontece com o cérebro de uma pessoa durante uma convulsão, doutora? Então, a crise convulsiva, ela é uma hiperestimulação do sistema nervoso central. Então, durante a crise, eu costumo explicar para os meus pacientes que é como se tivesse um curto-circuito. Então, vai uma onda de energia muito grande para o cérebro, que aí dispara a crise convulsiva. Então, é isso que acontece durante a convulsão. Uma onda de energia muito grande que leva a movimentos anormais do corpo. Olha, a Elaine Oliveira de Jesus, ela está interagindo aqui em tempo real. Ela fez uma pergunta aqui pra gente. Eliane, diz só a cidade onde você mora para que eu possa citar a sua pergunta. E ela diz: bom dia, Tamires, bom dia, doutora Rafaela. Eu queria saber por que não existe neuropediatra para crianças pelo SUS. É uma demanda que está em baixa, há poucos profissionais, você saberia dizer? Sim, é uma demanda baixa aqui do nosso estado, na verdade, de uma maneira geral no Brasil. Né? A gente tem muito poucos neuropediatras e no SUS a carência costuma ser ainda maior. Na rede privada já é difícil e na rede do SUS é ainda mais. Então, há poucos profissionais nessa área aqui em Sergipe. Elaine Oliveira, obrigada pela participação. Próxima pergunta aqui no nosso quadro Fala Doutor na tela. Luiz Barreto, ligadinho em Poço Redondo. Quais são os sintomas da convulsão? Como diferenciá-la de uma crise de epilepsia? Tá, então primeiro a gente tem que definir o que é convulsão e o que é epilepsia. A convulsão, ela é o ato da pessoa se debater, né? Em termos grosseiros seria isso, seria a pessoa se debater. A gente tem vários tipos de crises convulsivas, mas a que o pessoal costuma ver mais é aquela que cai e fica se debatendo, tá? Epilepsia é a doença, então quem tem várias crises convulsivas pode ter epilepsia.
tá? Não necessariamente quem tem uma crise convulsiva vai ter epilepsia. Mas geralmente quem tem mais de uma, sim, a gente denomina isso como epilepsia e aí tem uma gama de doenças que pode estar relacionada a isso. Entendi. Aí tem um telespectador aqui, Faustino, ele está ligadinho em Salvador, que coisa boa, obrigado por sua audiência. Ele fala assim, bom dia Tamires, bom dia doutora. Quais são os sintomas mais claros da doença de uma pessoa que está no momento de crise, de convulsão? Quais são esses sintomas? Tá, a crise convulsiva, ela pode ser de vários tipos, como eu já comentei. Então, assim, a mais comum são as crises motoras, que são essas que cursam com abalos motores. Que aí pode ser de um lado do corpo só, pode ser dos dois lados, pode ou não ter perda de consciência, dependendo de como que é a crise, de onde ela se localiza. Tem crises que são só alterações de sensibilidade, por exemplo, formigamento no rosto ou na mão, tá? Tem gente que tem crises convulsivas que são pontinhos brilhando na vista, mas aí precisa de um acompanhamento médico para a gente saber se é esse tipo de crise. Então, existe um monte de coisa que acontece. Essa crise que o pessoal vê mais, que é aquela de cair e ficar se debatendo, então a pessoa cai, fica se debatendo, pode ter uma salivação, a pessoa pode urinar na roupa, pode defecar na roupa. Então, tudo isso pode estar relacionado a um evento de crise convulsiva. Tá aí, então, a resposta, esses são sintomas claros do momento em que uma pessoa tem uma crise. Raimundo Faustino Soares, obrigada por sua audiência. Próxima pergunta aqui na tela, por favor. Maria das Graças, Lisboa, ligadinha com a gente em Rosário do Catete. Convulsão tem cura, doutora? Dependendo, sim. A gente tem algumas síndromes epiléticas, algumas doenças chamadas epilepsias que na idade adulta, elas podem, dependendo de quando ela começou, elas sim podem ter cura. A gente considera uma pessoa livre de crise quando ela tem 5 anos sem nenhuma crise. E aí a gente pode pensar em tirar medicação, mas isso é algo que tem que ser acompanhado com o médico neurologista. Entendi. Olha, a Eliane Cardoso está perguntando o que devemos fazer quando uma pessoa próxima tem convulsão. A orientação é levantar a cabeça? Ótima pergunta. Então, pessoa teve crise convulsiva, o que é que eu faço? Primeira coisa é manter calma, tá? Então, a pessoa que está observando a crise, mantenha calma, tenta afastar qualquer objeto que esteja ali que a pessoa possa se machucar e deixa a pessoa ter a crise. A única coisa que vai fazer é virar a pessoa de lado. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas começam a babar, começam a salivar. Então, elas podem engasgar com a própria saliva. Então, o ideal é que deixe a pessoa ter a crise, vire de lado, pode colocar um travesseiro na cabeça, uma coisa macia, só para ela não se machucar. E deixa o evento terminar. Entendi. Orientação dada, então. Quadro Fala Doutor na tela, hoje com a doutora Rafaela. Próxima pergunta, por favor, aqui na tela. Maria das Graças, já lemos, tá? Vamos para a próxima, então, por favor. Ingrid Freitas, ligadinha com a gente no bairro Siqueira Campos, aqui na capital. Quem tem convulsão pode tomar café, doutora? Pode tomar café, mas em pequenas quantidades, porque lembrando que o café também é um estimulante do sistema nervoso central. Então, tudo com equilíbrio pode. Olha, o Juan Felipe, ele está falando assim, Tamires, por favor, faça a minha pergunta. Ele fala assim, é verdade que maconha pode ajudar pessoas que sofrem convulsão? Teria aí um papel medicinal? Essa é uma pergunta do Juan Felipe. Fala para mim de onde é que você está sintonizado, Juan. Então, na verdade, é o canabidiol, né? Que é um produto derivado da maconha, né? Da planta maconha. Então, o que a gente tem visto em alguns estudos é que algumas síndromes epiléticas, principalmente da infância, parece que sim, a medicação canabidiol ela tem um benefício. Para adulto e para outros tipos de crise, ainda não tem nenhuma evidência científica de que isso possa ajudar. Só existe evidência científica para quem, no caso? Crianças com algumas síndromes epiléticas específicas. Ah, então só para crianças. Não adianta adulto buscar, então, essa recomendação medicinal. E caso individualizado, quando é refratário às medicações que a gente já tem. E aí é necessário uma orientação médica, com certeza, né? Com certeza. Importante demais isso. Vamos lá. Então, próxima pergunta no quadro Fala Doutor. Rita Dantas, ligadinha com a gente em Laranjeiras. Pode deixar a pessoa dormir depois de uma convulsão? Sim, com certeza. Na verdade, o mais comum é que a pessoa fique bastante sonolenta depois da crise, porque como existe uma alta atividade elétrica cerebral, o cérebro, logo após esse evento, ele fica um pouco mais, fica mais quieto. Então, a pessoa vai tender realmente a dormir.
O que é preocupante? Preocupante é quando essa pessoa não recupera o nível de consciência, quando ela não acorda de nenhuma maneira depois de mais ou menos 1 hora. Então, aí é algo para se preocupar, levar no pronto-socorro para ser avaliada. Mas, fora isso, pode deixar a pessoa dormir para ela poder recuperar as energias dela, porque ela passou por um momento em que o cérebro dela demandou muita atividade elétrica. Entendi. Próxima pergunta, então, aqui no quadro Fala Doutor, 7h19. Pergunta na tela agora para a doutora Rafaela. Gabriel Porto, ligadinho no bairro Farolândia, aqui na capital. Quanto tempo vive uma pessoa que tem epilepsia? Tempo é igual à população geral, desde que essa pessoa não seja cometida por uma síndrome específica, tá? Mas a epilepsia como doença em que as pessoas só têm crise convulsiva, a expectativa de vida é igual à da população geral. E geralmente, quem tem epilepsia precisa tomar remédios controlados. Sim. Algumas pessoas, a maioria delas, fica impedida de trabalhar. Isso. Né? E fica realmente dependente desses remédios, dessas medicações. Exato. A Marise Santos de Jesus está interagindo em tempo real. Bom dia para você, Marise, ligadinha em Nossa Senhora do Socorro. Ela diz assim, doutora, por que tem paciente que não lembra de nada depois de uma convulsão? São algumas pessoas que perdem realmente a memória ou são todas? Não, então depende do tipo de crise. Então a gente tem crise em que a gente tem perda de consciência e aquelas que a gente não tem perda de consciência. Geralmente nas que tem perda de consciência, pela atividade elétrica intensa que tem ali naquele momento, a pessoa realmente não vai lembrar de nada. Mas naquelas pessoas que não têm a perda de consciência, é mais comum é que elas lembrem do que aconteceu, de fato. Olha, tem telespectador ligadinho com a gente, João Leite, do bairro Orlando Dantas, ligadinho aqui em Aracaju. Ele fala, tem um filho que tem paralisia cerebral, ele tem crise convulsiva e tem muito espasmos. Tamires, doutora, como podemos saber se o que ele tem é crise convulsiva ou crise epiléptica? O ideal é que se passe numa consulta com um neurologista ou um neuropediatra para poder avaliar exatamente o que são esses espasmos, porque espasmos eles podem ser convulsivos ou não. Então isso depende da avaliação médica, não dá para a gente dizer só olhando, só assim, a gente precisa fazer alguns exames e precisa avaliar exatamente como que é a característica desses espasmos. Entendi. Olha, o Paulo, ligadinho com a gente, polaco, trabalha aqui com a gente, faz parte da família Atalaia. Ele está ligadinho acompanhando o programa. Ele pergunta assim, o que fazer caso ocorra a crise? A pessoa pode enrolar a língua e sufocar. Nesse momento, o que fazer? Ele que está ligadinho com a gente no bairro Santo Antônio. Boa pergunta, que eu não falei na hora que eu estava explicando, mas assim, está terminantemente proibido qualquer pessoa colocar a mão dentro da boca de outra pessoa enquanto estiver tendo crise. Proibido isso. Proibido, gente, não pode. A pessoa que está tendo a crise, ela não sabe o que está acontecendo. Então, já existem casos relatados de pessoas que foram fazer isso e acabaram perdendo o dedo por conta da mordedura da pessoa que está tendo a crise. Então, a pessoa não vai engasgar, não vai sufocar, é só virar a pessoa de lado e deixa a crise acabar, tá? Nada de colocar a mão dentro da boca. Então, nesse caso, a orientação é, em hipótese alguma, colocar a mão dentro da boca para tentar desenrolar a língua, por exemplo, da outra pessoa. Exatamente. Tem que deixar a pessoa à vontade. Exatamente. Deixar até a crise, colocar de lado, colocar num lugar confortável, botar um travesseirozinho na cabeça e deixa tudo terminar. Quanto tempo dura aproximadamente uma crise? O mínimo ou máximo de tempo, em média? A maioria acaba durando cerca de 2 até 2 minutos. Quando chega a 5 ou mais que 5, é algo para a gente começar a se preocupar. Mas, em geral, as crises não costumam passar disso de 2 minutos, não. Aí depois vem um período que a pessoa fica mais sonolenta, que aí sim pode durar entre 20 e 30 minutos, pode chegar até 1 hora, mais ou menos. Olha, essa pergunta, a Fábio Teles está mandando aqui uma pergunta, ela já respondeu essa. Agora, a Luciene Lima está ligadinha com a gente em Itabaiana. Luciene, obrigada pela sua audiência. E ela relata que tem uma sobrinha de 10 anos que tem essas crises constantemente. Então, ela diz que costuma fazer um processo de deixar ela de lado. Esse processo é bom? Sim, é benéfico? Sim. Deixar de lado numa superfície que seja tranquila também para a pessoa não se machucar. Tá? Então, tá aí. Então, Luciene Lima de Itabaiana, você está correta no procedimento que você faz para a sua filha. Muito obrigada. A Jussiele está ligadinha com a gente em São Cristóvão. Jussiele, fala só seu sobrenome também, nome completo, para que eu possa ler, tá, Geiciele? E aí ela pergunta assim, bom dia, Tamires, bom dia, doutora. A convulsão pode fazer a pessoa perder o apetite?
Pode fazer a pessoa perder o apetite. A pessoa vai ficar principalmente mais sonolenta naquele momento. Mas tem muita gente que fala que tem muita vontade de comer logo depois. Porque fica como se estivesse realmente bastante cansada. Aí, Juscelia, então, é natural a perda de apetite. O Nelo Wilton dos Santos está ligadinho com a gente também em São Cristóvão. Eita, população de São Cristóvão, dando audiência forte aqui à TV Atalaia, à TV de Sergipanos. E ele fala assim, doutora, eu tenho várias crises epiléticas. Como eu posso continuar trabalhando como motorista? Na verdade, assim, quem tem crise convulsiva, teoricamente, não pode dirigir até que as crises estejam controladas. De epilepsia, ele relata no Isso, caso. Exatamente. Então, o ideal é que se passe numa consulta médica, seja avaliado, a gente veja se essas crises realmente são epiléticas, tá certo? São convulsivas. E aí a gente fornece um relatório, porque o Detran, eles não permitem que você dirija se você não está 1 ano sem crises convulsivas. Então, só repetindo, por favor, enquanto eu me localizo aqui. 1 ano sem crises convulsivas não pode dirigir. Então, a orientação, no caso, é que ele procure possa atendimento, pegar uma declaração, relatório, exatamente, médico. passar com o médico que acompanha para poder ver isso melhor e ele não pode, de fato, trabalhar como motorista. Olha, tem uma pergunta aqui bastante curiosa, as mensagens chegam simultaneamente e aí eu tento aqui localizar. O Jamison Lima, no Luiz Alves, só relata para mim onde é esse Luiz Alves, onde é que fica. E aí ele pergunta, São Cristóvão também? Opa, Luiz Alves lá em São Cristóvão. E aí ele pergunta, crise de convulsão, pode ser algum problema espiritual? Olha, não tenho conhecimento sobre isso. Então, não existe nada científico relacionado a isso, a princípio. Doutora Rafaela, a gente quer agradecer a sua participação aqui, agradecer a todo mundo que participou, muita gente mandando mensagem. Lembrando que a doutora Rafaela atende no The Cause Day Hospital. Muito obrigada pela participação. Bom dia.